Olá pessoal, hoje vou falar sobre os inimigos de Deus, porque desde Nimrod até hoje, ao longo da história, surgiram muitos inimigos de Deus, muitos homens que se tornaram inimigos de Deus porque fizeram coisas que afrontavam a Deus. Então, esses homens eram homens incrédulos, eram homens perversos, eram homens que não tinham temor de Deus diante dos seus olhos em tempo algum. Então, eles fizeram muitas coisas pelas quais se tornaram inimigos de Deus. Então, nas Escrituras existem muitos textos que falam sobre os inimigos de Deus. E eu separei aqui 5 textos apenas para falar a respeito disso. Porque é óbvio que existiram inimigos de Deus. E Deus tratou com eles, de certa forma. E o pior inimigo de Deus, que ainda vai surgir no mundo, é o anticristo. Porque já está escrito assim que ele é o homem da iniquidade, que se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então, ele será, digamos assim, o principal inimigo de Deus na história da humanidade. Então, mas o fim dele, o fim do anticristo, o fim do falso profeta e o fim também do próprio diabo, já existe uma sentença contra eles aí. Eles serão lançados para dentro do lago que arde com fogo e enxofre, e serão atormentados ali pelos séculos dos séculos, é o que está escrito. Então, essa é a punição de Deus para esses. E os outros seres humanos que foram inimigos de Deus ao longo da história, eles também terão a sua sentença pronunciada por Deus. Porque quando chegar o grande dia da ira de Deus e do Cordeiro, esses homens que são inimigos de Deus, eles vão pedir para as rochas dos penhascos caírem sobre eles para lhes esconder da face de Deus. Porque eles vão dizer, chegou o grande dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Então, nenhum inimigo de Deus é capaz de se suster no dia do juízo. Eles não poderão se esconder em tempo algum, em nada. Eles terão que contemplar a face de Deus no dia do juízo, para receberem a sua sentença. Aquilo que as suas obras erradas merecem uma punição severa da parte de Deus, para esses inimigos. Então, até mesmo o Senhor Jesus, está escrito que o próprio Deus colocará os inimigos do Senhor Jesus por debaixo dos pés dele. Então, na época em que Jesus veio, ele teve os seus inimigos, que eram os religiosos da época, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas e outros grupos religiosos da época que sempre procuravam achar algum defeito no Senhor Jesus, achar algum modo de prender, achar algum modo de matar. Então, para esses também haverá uma sentença severa e justa da parte de Deus. Porque o ser humano que se atreve, em sua empáfia, em sua arrogância, a se tornar inimigo de Deus, ele não sabe o que está fazendo. Ele não tem noção do poder grandioso de Deus. Ele acha que pode se impor a Deus. Ele acha que pode ser um opositor de Deus. Mas isso é errado. O ser humano não tem essa capacidade de ser inimigo de Deus e combatê-lo, digamos assim, de igual para igual. É impossível isso acontecer em tempo algum. Então,
o ser humano tem que baixar a sua bola e se colocar no seu próprio devido lugar. Porque não tem como um ser humano comum, normal, mortal e carnal, como você e eu, se tornar inimigos de Deus e se dar bem. Quem porfiou com ele teve paz? Ninguém ao longo da história. Se você vê a história daqueles que, de muitos reis ao longo da história que afrontaram ao Senhor, essas pessoas tiveram um fim terrível. Veja, por exemplo, a história de Senaqueribe. O que ele fez e qual foi o fim dele. Leia nas escrituras que você vai ver. Então, isso já dá uma ideia de que o ser humano não é capaz de ser um adversário ou um inimigo de Deus e poder derrotá-lo ou vencê-lo. Não, quem vai ser derrotado e vai ser vencido é o próprio ser humano. E isso já está provado em muitos textos das Escrituras que você pode ler claramente para entender essa questão. Então, nós devemos tomar cuidado. O ser humano hoje tem que tomar cuidado, porque hoje, no século XXI, existem muitos inimigos de Deus, sim, agindo no mundo aí. Eles estão cheios de uma soberba, de um orgulho. Eles se acham poderosos, né? Só que o poder deles não significa nada diante do poder do Deus soberano e todo-poderoso. Então, é preciso falar sobre isso para ver se essa questão seja esclarecida e as pessoas se conscientizem de que não podem, em tempo algum, se tornar inimigas de Deus, porque isso vai gerar um mau resultado para a própria pessoa em si. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam a respeito dos inimigos de Deus. Preste atenção nesses textos que eu vou ler aqui agora. O primeiro está aqui no Salmo 37, no versículo 18 ao 20. Então está escrito assim, ó. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Então, para os justos, existem boas consequências, porque Deus considera aquele que é justo, aquele que pratica a justiça, aquele que é irrepreensível, não vive sem mácula, não vive tendo alguma ação dolosa por parte de sua vida. Mas os ímpios, eles, infelizmente, por serem ímpios, por serem homens perversos, por serem homens que praticam impiedades, esses se tornam inimigos de Deus. Então o texto aqui é muito bem claro. Ó. Os ímpios, no entanto, perecerão, todos eles irão perecer. E os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. Então, os inimigos do Senhor se desfarão em fumaça, porque neles não existe nada que possa impedir que eles se desfaçam em fumaça, porque eles se tornaram inimigos de Deus. É assim que Deus age contra os seus inimigos, exercendo justiça, sim, severa contra essas pessoas. Então, essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está aqui no livro de Salmos, capítulo 68, Salmo 68, versículo 1 ao 3. Então está escrito assim, ó. Levanta-se, Deus, dispersam-se os seus inimigos. Então,
quando Deus se levanta em seu poder total e absoluto, ele, como soberano, faz com que os seus inimigos se dispersem. Está escrito aqui, ó. Levanta-se Deus, dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Então, eles fogem da presença de Deus, porque sabem o quanto poderoso ele é. E eles sabem que não podem subsistir diante disso. Eles perecem só pelo fato de Deus ter se levantado como ele é. Dispersam-se os seus inimigos, de sua presença fogem os que o aborrecem. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Então, ele dispersa os inimigos como se fossem fumaça. O poder dele já é suficiente para fazer isso, com certeza. Como se dissipa a fumaça, assim tu os dispersas. Como se derrete a cera ante o fogo, assim à presença de Deus perecem os iníquos. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Então, os iníquos, que são os inimigos de Deus, eles se derretem como cera ante o fogo. Então, é o que está escrito, que é o que acontece realmente. Então, ninguém pode negar esse fato, que é assim que acontece. Então, as pessoas têm que entender isso hoje, porque os inimigos de Deus hoje, eles derreterão, ou eles podem derreter como cera ante o fogo. Assim, à presença de Deus perecem os iníquos. Então, essa é a realidade que vai acontecer com os inimigos de Deus. Agora eu vou ler aqui, o próximo texto está no livro do profeta Isaías, capítulo 42. Isaías, capítulo 42, versículo 13. Está escrito assim, ó. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Então, quando o Senhor demonstrar sua força aos seus inimigos, eles não poderão resistir a esse poder, a essa força, que é totalmente, como é que eu posso dizer? É totalmente superior ao próprio organismo de cada pessoa. Então, o homem que é atingido, digamos assim, afetado por esse poder, ele se desfaz como fumaça, como eu li no texto anterior. Então, é assim que acontece. Porque o texto é bem claro. Ó. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Então, quando Deus demonstrar a sua força contra os seus inimigos, eles não poderão continuar vivos, eles perecerão. Essa é a verdade. Porque qualquer pessoa é incapaz de resistir à força de Deus. Quando ele vier e agir dessa forma, ninguém poderá resistir. Então, ninguém que seja inimigo dele poderá resistir. Essa é a verdade. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no livro do profeta Naum. Deixa eu achar aqui o texto. Vou passar algumas páginas aqui.
tô quase achando. Achei. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. Está escrito assim, ó. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. Então já está muito bem claro aqui o que vai acontecer contra os adversários do Senhor. Ele tomará vingança contra essas pessoas. E ele reserva indignação para os seus inimigos. Ele está indignado contra os seus inimigos, que hoje existem, que são muitos hoje. Ele está indignado porque esses inimigos estão fazendo coisas erradas, principalmente contra o próprio Deus. Então, ele reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Então, o poder de Deus, qualquer ser humano não resiste a isso. O corpo humano não resiste ao poder de Deus. E, principalmente, é claro, dos seus inimigos, que estão vivos hoje. Então, esses inimigos que estão hoje, assim como aqueles do passado, não podem resistir ao poder de Deus em tempo algum. Eles se farão fumaça, eles se derreterão como a cera perto do fogo. Então, é assim que vai acontecer. Isso é um fato que nós devemos entender essa questão através do que está escrito aqui. Então, agora o último texto que eu vou ler aqui está no livro, está na Epístola de Tiago. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 4. Está escrito assim, ó. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, pessoal, hoje, infelizmente, existem muitas pessoas que se tornaram amigas do mundo. E por esse fato, elas se auto-tornaram inimigas de Deus. E o que vai acontecer com essas pessoas? Vai acontecer que elas sofrerão as consequências disso. Porque a ação de Deus contra os seus inimigos é severa e justa. Ele pune, ele castiga. E existem provas e mais provas quando nós lemos as Escrituras falando a respeito de homens, do que aconteceu com homens que eram inimigos de Deus, como eles morreram, qual foi o fim deles. Então, com as pessoas que são amigas do mundo vai acontecer o mesmo, porque quando alguém se torna amigo do mundo, essa pessoa se torna inimiga de Deus. E isso não é bom. Bom seria se as pessoas se tornassem amigas de Deus, através de Cristo Jesus. Isso seria bom, isso seria recompensador, confortador, isso seria segurança para elas. Mas, infelizmente, muitas pessoas hoje se tornaram inimigas de Deus por se tornarem amigas do mundo. Então, dá para se perceber claramente que com todos esses inimigos, Deus vai punir a cada um deles conforme as suas obras. E isso é Deus exercendo justiça, como está escrito no livro de Apocalipse de João, quando fala sobre o juízo de Deus. Ali, a sua justiça prevalecerá principalmente contra os seus inimigos, que ao longo da história se tornaram inimigos dele, se tornaram inimigos de Deus. E para esses, o castigo
a punição será severa. Então, é assim que está escrito. Então, era isso que eu queria falar a respeito dos inimigos de Deus. Eu espero que eu tenha sido bem claro, porque eu li aqui textos das Escrituras falando a respeito disso. E esses textos são claros e nunca vão mudar em tempo algum. Então, era isso que eu queria falar hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.